Olá, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Mais um dia de aula e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, de um tema fundamental para a nossa caminhada. Todos os temas são importantes, né? Mas o de hoje é uma aula muito especial. Que os irmãos fiquem ligados aí e vamos começar a nossa quarta aula do Lidere 3. A gente vai falar hoje sobre consolidação. Irmãos, essa aula vai ser dividida em duas. Então, irmãos, o Lidere 2, né, foi baseado no livro Uma Vida com Propósitos, e a gente ainda está na campanha, né? E esse Lidere 3, ele é baseado no livro que se chama Um Cristão Contagiante. O livro, o arquivo do livro já está disponível no aplicativo, né? Lá na parte de CCM, vocês entram lá no Lidere 3 e lá vai estar o arquivo do livro Um Cristão Contagiante. Eu aconselho os irmãos a baixarem e a lerem esse livro. Esse livro, ele é um livro muito bom para nos ensinar como que nós devemos ser um cristão, como nós devemos contagiar as outras pessoas. Lá tem testemunhos bacanas, né, que a gente pode pegar como exemplo para levar também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, não deixem de ler o livro Um Cristão Contagiante, ele é muito bom. Curso, né? Nosso curso, ministrado pelo nosso Centro de Capacitação Ministerial. Sejam todos bem-vindos. A nossa escadinha aqui de progresso, nós já estamos no Lidere 3, né? Nosso terceiro degrau. Uma bênção, irmãos. Que vocês continuem firmes e fortes aqui conosco. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre consolidação, batizando, parte 1, sobre consolidação. Irmãos, consolidar uma pessoa é tão importante quanto o batismo. Uma pessoa ela pode se batizar e se ela não tiver passado por essa parte de consolidação, dificilmente ela vai continuar na jornada, dificilmente ela vai continuar sendo cristão. Ela pode batizar e acabar saindo, né, desviando, né, do caminho. Então, essa parte de consolidar, ela é muito importante. Consolidar a fé, ensinar o cristão como que vai ser a vida dele de agora em diante, né? Até chegar o batismo. Tem gente, claro, que se quiser se batizar, antes de passar por qualquer um curso, ele pode se batizar, né? A gente tem exemplos na Bíblia que mostram, né, pessoas se batizando logo assim que aceitaram Jesus, mas é importante essa parte de consolidação e nós vamos aprender sobre ela hoje. Então, o que é consolidação? É tornar sólido, firme, resistente, estável, né? A nossa fé. Consolidação é tornar firme, forte, resistente, estável a nossa fé. É fazer com que nossa fé fique inabalável, com que a nossa fé não enfraqueça com as adversidades, né? Fazer com que a gente não desanime com os problemas que surgirem na nossa caminhada. É isso que é tornar forte, né? Trazer princípios bíblicos para fortalecer a nossa fé e trazer conhecimento de Jesus. Isso que é consolidado. Então, alguém que se decidiu, nós chamamos de bebê, recém-decidido, recém-convertido. E ele precisa de necessidades e de cuidados especiais. Então, irmãos, né, como um bebê, a gente faz uma comparação de um recém-convertido como um bebê na fé. Um bebê, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidados especiais, ele precisa de uma pessoa para dar o alimento para ele na hora certa, de trocar a fralda, precisa de alguém para viver, ele não consegue sozinho. E assim também é um novo convertido. Ele sozinho ele não consegue sair do lugar, ele precisa de ajuda. Ele precisa de uma pessoa para cuidar dele, pelo menos no início, ensinar ele os primeiros passos, né? Até que ele consiga se desenrolar sozinho, até que ele consiga desenvolver, assim que ele passar por esse
processo de maturação, né? E aqui a gente tem a diferença, né, de uma pessoa decidida para uma pessoa convertida, que se converteu de verdade, né? A pessoa ela pode se convencer de Jesus, mas não ser uma pessoa convertida. E para exemplificar esses dois termos, né, esses dois exemplos, eu vou contar uma ilustração. Uma pessoa está indo, seguindo uma viagem, e o carro dela é a vida dela. Ela está indo para um destino e o carro dela está cheio de malas. Tá com muita bagagem. Bagagem no porta-malas, bagagem nos bancos traseiros. E essas bagagens muito pesada, o carro chegou a ficar mais baixo a traseira, né? Os pneus tá ali com dificuldade para seguir caminho. E essas bagagens dessa pessoa são os pecados dela. Então, o carro é a vida e as bagagens são os muitos pecados, né? Que a pessoa leva. E aí, no meio do caminho, ela encontra com Jesus. Ela encontra com Jesus, ela conhece Jesus, ela fica feliz. E aí, Jesus entra no carro dela, na vida dela e limpa, tira todas as bagagens, tudo que não presta, limpa o carro dela e esse carro fica leve. As malas que estavam no banco traseiro estavam atrapalhando a visualização dessa pessoa no retrovisor. Jesus tirou todas aquelas malas e aí facilitou a visão dela. Ela consegue enxergar melhor o caminho, consegue seguir de forma mais fluida o caminho. E aí ela fica muito feliz, ela agradece a Jesus. Só que ela vai e deixa Jesus para trás. Ela não convida Jesus para ir com ela. Esse é um exemplo de uma pessoa que se decidiu por Cristo, que se convenceu de quem era Jesus, né? Até descobriu o que Jesus poderia fazer, mas ela não convidou Jesus para seguir viagem com ela, e aí no decorrer do caminho ela vai encher de novo aquele carro de bagagens. Daqui um tempinho o carro tá todo pesado de novo, sem conseguir nem sair do lugar. Essa é uma pessoa que se decidiu, mas que não se converteu de verdade. E aí vamos agora com o mesmo cenário para uma pessoa que se converteu de verdade. Vamos imaginar essa mesma pessoa, o carro é a vida dela, tá cheio de bagagem, cheio de pecados, cheio de sujeira, não tá conseguindo ver direito o caminho, não tá conseguindo sair do lugar direito, de muito peso, e ela encontra com Jesus. E aí Jesus vai, tira as malas, joga o pecado todo para fora, limpa o carro dela, e aí ela fica muito feliz, ela reconhece que ela precisava daquela ajuda, ela reconhece que Jesus veio para melhorar a vida dela, e ela decide que ela não quer ir mais sozinha, ela convida Jesus para ir com ela, seguir caminho. Ela fala, Senhor, vem comigo, entra na minha vida, entra no meu carro. E aí Jesus fala, tudo bem, eu vou, mas para mim ir, eu tenho que ir no volante, eu tenho que ir na direção. E aí ela pensa um pouquinho e fala, tudo bem, Senhor, pode ir na direção. Porque Jesus, irmãos, ele não vai no banco de passageiro. Ele não é apenas um telespectador, né? Ele quer fazer parte e quer fazer parte de tomar decisões até pela gente. A gente tem que se entregar de uma forma para Jesus em que a gente se torne dependente dele, deixar ele ir no volante, né? Deixar que ele guie, que ele direcione a nossa vida. E aí Jesus senta no banco de condutor, e aí a pessoa senta no banco do passageiro, e aí ela fala, Senhor, eu estava indo para cá, vamos? E aí Jesus fala, não, minha filha, nós vamos para cá, ao contrário, caminho inverso. E aí ela, mas Senhor, meu destino estava assim para cá, eu preciso chegar para onde eu estava indo, é por esse caminho. E aí Jesus fala, não, minha filha, para aquele caminho errado. Para você me ter na sua vida, você tem que aceitar que eu conduza a sua vida pelo caminho que é o certo. É o contrário
ao contrário do mundo, completamente oposto. Então, é para cá. E aí, essa pessoa aceita. Essa pessoa, sim, é uma pessoa convertida, que dá a direção da sua vida, o controle da sua vida, e começa a depender totalmente de Cristo. Então, vamos para o nosso slide para a gente comparar. Então, aqui, quem se decidiu? Primeiro foi evangelizada, ela ouviu a mensagem do evangelho, depois dessa mensagem teve um apelo, e ela aceitou Jesus durante esse apelo. Depois ela foi convencida em sua mente, né, de que aquela palavra fazia sentido, que aquela palavra é verdadeira. E ela foi tocada em suas emoções. Geralmente, quando a pessoa aceita Jesus, ela chora, né? Às vezes o Espírito Santo toca ali nas emoções dessa pessoa e, né, a maioria das vezes a gente vê a pessoa muito emocionada, chorando ali naquele momento. E ela aceita o evangelho e ela faz uma oração de entrega. E a pessoa convertida, né? Esse passo, irmãos, esse primeiro passo da decisão, ele é muito importante, né? Ele é importante, mas ele não é o único passo, né? Tem mais um caminho ainda para seguir. Essa pessoa, ela precisa de sofrer algumas mudanças, algumas transformações ainda para ela chegar a ser uma pessoa completamente convertida. Ali só foi o momento da aceitação, né, por Jesus. E ela ainda precisa de consolidar a fé. Então, a parte de consolidar, né? Ela compreendeu que ela é pecadora e que ela estava afastada de Deus, né? Ela compreendeu que ela não tinha um relacionamento com Deus. Ela compreendeu que ela precisava de Jesus para receber o perdão, para se achegar a Deus. E ela compreendeu que ela também precisava se relacionar com a igreja, né? O primeiro passo é de uma pessoa convertida. Ela crê em Jesus 100%, ela não tem dúvidas, né, da pessoa de Jesus, da existência de Jesus. Ela se arrepende dos seus pecados, né? O que é arrepender dos pecados? Essa é a parte de maior transformação, né? Até o momento, né? A pessoa que se arrepende dos pecados, ela sofre uma mudança na mente. Aquilo que a gente aprendeu lá no Lidere 1, a metanoia, né? Transformação ali da mente. E aí ela começa a se arrepender e vai fazer coisas diferentes do que ela fazia antes. Se ela bebia, ela vai parar de beber, né? Se ela mentia, ela vai parar de mentir. Se ela fumava, ela vai parar de fumar. Ela vai dar mais valor à vida dela, vai viver de uma forma mais digna. Então, o arrependimento, ele traz uma mudança significativa na vida de uma pessoa que se converteu, né? Ela vai deixar de fazer muitas coisas que ela fazia antes, que era pecado, que ela não enxergava às vezes como pecado. Ela vai começar a enxergar os pecados e vai começar a mudar. Ela confia, né, em Cristo e ela se entrega a Ele. É a pessoa do carro. Ela entrega a direção da sua vida para Cristo. Consolidação. Então, a gente verifica a decisão dessa pessoa, né, se ela realmente sofreu esses processos de conversão. E aí, se ela já se converteu de verdade, se ela já se decidiu, ela vai passar pelo batismo, né? E aí, nós, como igreja, irmãos, nós vamos ajudar essa pessoa nesses passos, né? Somos nós que vamos ajudar a consolidar a fé dessa pessoa. Como eu já disse, sozinho a pessoa ela não consegue, ela precisa de ajuda, ela precisa de uma pessoa. Jesus não vai fazer tudo, né? Nós vamos ver hoje a história de Paulo. E aí a gente vai aprender com a história de Paulo, né? Os passos, como foi o processo de conversão dele, é um exemplo bem bom para a gente entender melhor do porquê que uma pessoa convertida precisa de acompanhamento. Então, é eu e você, nós como igreja, que precisamos consolidar a fé dessa pessoa até o momento do batismo dela. Então, qual que é o objetivo da consolidação? O objetivo é levar o novo convertido ao batismo e integrá-lo à igreja, né? No momento do batismo, se encerra a consolidação. E aí já inicia o discipulado. E agora nós vamos aprender, né,
a respeito disso na palavra, né? Eu falei bastante, agora a gente vai ver, conferir na palavra de Deus, né? É aqui que é o nosso guia, é aqui que está a verdade, né? O que fugir daqui, né, a gente tem que desconfiar, mas daqui não, aqui a gente tem que crer 100%. Vamos então aqui para a história de Paulo, que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, dos versos 1 ao 19. Então, dos versos 1 ao 5, a gente vai verificar o processo de conversão de Paulo, que foi o encontro que ele teve com Jesus, e dos versos 6 ao 19, a gente vai ver como foi a consolidação da fé dele. Irmãos, essa história de conversão de Paulo é surpreendente, né? Sobrenatural. Acho que não existe um exemplo melhor, né? Para a gente estudar sobre o que é a consolidação, né? Uma pessoa que era perseguidor, uma pessoa que consentia a morte dos cristãos, uma pessoa que tinha ódio dos cristãos, né? Ela se converteu. Isso nos traz o entendimento que não existe impossível para Deus, né? Deus, ele pode se revelar para qualquer pessoa, aquela pessoa mais endurecida, aquela pessoa, principalmente aqueles que falam que tem raiva de crente, né? Que não gosta de crente. Deus pode sim, a gente não pode desistir de tentar convencer uma pessoa, né? A gente não pode deixar de falar de Jesus, porque uma hora ou outra essa pessoa ela pode ser quebrantada pelo poder de Deus. Então, irmãos, o que a gente vê primeiramente aí no verso 6? Uma orientação, né? O Senhor diz para Saulo: levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Então, Jesus falou para Saulo o que ele deveria fazer, né? Ele percebeu, né? Saulo percebeu nesse encontro com Jesus que ele estava no caminho errado, que ele estava lutando do lado errado. Ele percebeu que ele estava perseguindo o lado errado. Ele teve essa consciência, mas ele precisava saber o que aconteceria dali em diante, né? Depois do encontro que ele teve com Jesus. Então, a pessoa ela precisa de uma orientação. Então, aqui tem duas perguntinhas. Como ficaria Paulo sem essas direções e orientações? Qual a importância da consolidação para o recém-convertido? E quais as direções e orientações que um recém-convertido precisa receber? Então, como que Paulo estava sem as orientações e as direções, né? Ele estava desorientado. Ele recebeu uma visita sobrenatural de Jesus, só que ele não sabia o que ele ia fazer daquele momento em diante. Ele estava cego, ele precisou de uma orientação, Jesus falou para onde que ele tinha que ir, e depois ele precisava ser consolidado, receber. As orientações, irmãos, eu creio que no nosso Lidere 1 são as principais orientações que um recém-convertido precisa receber. Lá fala tudo sobre a vida, a nova vida, né, em Cristo. Lá fala sobre o batismo, fala sobre fé, fala sobre a conversão, ensina sobre o pecado, ensina sobre quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, né? Então é um curso bem completo, assim, para a pessoa entender ali os temas básicos da vida cristã. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Então aqui Saulo, ele teve auxílio, né, lá no verso 8. Então, mesmo depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente precisa de auxílio, a gente precisa de ajuda, né? E como eu já falei, de quem é esse papel a ser cumprido? De quem é esse papel que vai dar essa ajuda para a pessoa recém-convertida, né? Esse papel é só do pastor? Será que só o pastor que tem essa obrigação? Será que o pastor sozinho vai dar conta de discipular todos os novos convertidos, né? Não, irmãos. Esse papel também é meu e é seu, discípulos de Jesus. Se eu sou uma discípula de Jesus, você é um discípulo de Jesus, nós temos esse papel de consolidar, de ajudar nesse processo, de chegar junto ali, de dar as boas-vindas para o irmão da fé, porque ele vai precisar
disso, ele vai estar vindo de um caminho que ele não pode voltar para lá. Se ele não tiver essa ajuda, se ele não tiver esse companheirismo, essa união nossa, ele não vai conseguir permanecer, ele vai se sentir só. Ele vai querer voltar pro mundo, porque lá ele tinha muitos amigos, né? No mundo tá sempre rodeado ali de pessoas para conversar, para convidar para uma festa, para convidar. Eu me lembro que quando não era crente, eu tinha muitas atividades com as minhas amigas. Eu tinha muitas amigas e a gente assistia filmes juntas, a gente ia para festa juntas, a gente bebia juntas, sempre tinha alguém junto, né? A gente não fazia nada sozinho. E eu me senti muito solitária quando aceitei Jesus. Porque nenhuma das minhas amigas foi comigo. Nenhuma das minhas amigas foi para a igreja comigo. E elas se afastaram de mim. Foi uma prova, irmãos, que eu passei. Os irmãos da minha igreja tinha jovens, mas eram pessoas mais jovens que eu. Tinha outras pessoas mais velhas que eu. Não tinha aquele ciclo de amizade, sabe? E foi difícil para mim. Eu me sentia só. As minhas amigas não me chamavam mais para ir assistir um filme. As minhas amigas não me chamavam mais. Eu ouvi de uma amiga assim, que quando eu não era crente, eu era gente. Ah, eu não vou te chamar para a festa não, que antes você era gente. Como se depois que eu aceitei Jesus, eu não servia mais para mais nada para ela, sabe? E assim, eu cheguei a ficar desanimada num certo momento, sim, mas de acordo com o que eu fui aprendendo sobre a caminhada cristã, eu percebi que eu estava no caminho certo, que aquilo ali, aquela tristeza ali, não era o suficiente para me fazer desistir, que era um processo, né? Às vezes então, o próprio inimigo ele usa disso para tentar fazer a gente desistir da caminhada. Então nós precisamos enxergar isso, entender que a pessoa nova convertida, ela precisa de companheirismo, ela precisa de uma atenção, ela precisa de amizades, né? Ela precisa se enturmar. E ela precisa aprender como que será a vida dela de agora em diante. Então, lá no verso 9, diz que por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então, teve esse tempo, né, esse time. Existe um prazo para se entrar em contato com o novo convertido. Existe um tempo, irmãos, né? A gente não pode deixar esse tempo passar. Às vezes, a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela está mais aberta a receber ali as instruções, sabe? Quando a pessoa aceita Jesus, ela consegue ali as suas emoções, né? Como eu já disse, passa por um processo emocional. Ela quer aquele caminho, ela se decidiu. Então, ela tem um tempo para ela receber as novas informações. E se esse tempo passar, a pessoa desanima, né? Quantas pessoas que não devem ter aí, tantos exemplos de pessoas que aceitam Jesus e não seguem os próximos passos e acaba desistindo e voltando, né, para o mundo. Então, a gente tem que cumprir esse tempo. No caso de Saulo, foi apenas 3 dias, né, até Ananias chegar e ajudá-lo. Então, né, como que nós podemos fazer isso? Hoje a gente pode usar as ferramentas, né, que a gente tem. Olha, uma ferramenta muito boa, né, pra gente usar o telefone, né? Pelo telefone hoje a gente consegue mandar uma mensagem, a gente consegue mandar mensagens bíblicas, animadoras para a pessoa, um estudo bíblico. A gente consegue ligar, conversar, a gente consegue marcar um encontro, né? Então a gente tem que usar os meios de ferramentas que a gente tem para poder nos auxiliar aí nesse processo de consolidar os irmãos. No verso 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias e o Senhor o chamou numa visão. Ananias. Então, qual que é o perfil de Ananias? Qual que é o perfil do consolidador? É um discípulo. Para eu ser uma consolidadora, eu preciso ter aquelas informações necessárias para passar para o novo convertido, né? Eu preciso também ter passado por esse processo de discipulado para eu passar as informações que ele necessita. Então, esse é o perfil do consolidador. Então, você tem um perfil de consolidador, porque você está passando pelo curso de discipulado, você está já no Lidere 3, você já tem informação suficiente também
para ajudar um novo convertido, né, que chegar na nossa igreja. Quais são as pessoas que você poderia consolidar, né? Jesus, ele chama Ananias, ele fala com Saulo através de uma visão, de uma forma sobrenatural, e com Ananias também. Ele fala com Ananias através de uma visão. E com nós, né? Às vezes você fala, mas nessa passagem que a gente está estudando, foi dessa forma sobrenatural. Não significa que você vai esperar Jesus chegar para você numa visão, né? Chegar dessa mesma forma sobrenatural, né? A maioria das pessoas convertidas hoje não são assim. Elas se convertem através da palavra, né? Hoje a gente tem a palavra. Hoje a gente tem o ID do Senhor na grande comissão lá em Mateus 28, né? Ele diz, ide fazer discípulos em todas as nações. Então é uma ordenança do Senhor, nós já aprendemos isso, ensinando e batizando. Então, nós já temos essa ordem do Senhor, nós não precisamos que o Senhor fale mais nada, né, pra gente. E também ele fala que a seara é grande, o que é pouco são os trabalhadores. Então, o Senhor, ele não precisa, mas ele quer contar comigo e com você. Ele conta comigo e com você. Então, os trabalhadores são poucos, nós precisamos aumentar, nós precisamos agilizar essa obra, né? Esse trabalho para Deus. Então, há uma necessidade de um contato pessoal. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, esse contato pessoal, né, irmãos? E eu fico imaginando quão bom foi para Ananias presenciar tudo isso, né? Ele presenciou um milagre na vida de Saulo. Ele viu Saulo se transformar em Paulo, né? Um discípulo tão valoroso, um discípulo tão importante para a história da igreja. Um discípulo que realmente, como Jesus falou para ele, que ia mostrar o quanto importava ele sofrer pelo nome de Jesus. E sim, ele sofreu. Então, Ananias, ele viu o milagre na vida de Saulo. Ele viu a transformação. Então, isso é gratificante, irmãos. A gente fazer esse trabalho de discipulador. Você vê a obra de Deus na vida de um irmão. Você vê o irmão saindo das drogas. Você vê o irmão saindo dos vícios. E sendo se transformando num pregador, né? Numa pessoa que vai passar para frente a mensagem de Cristo, né? Isso é gratificante, irmãos. E a gente só consegue isso fazendo, a gente só consegue isso através do contato pessoal. Aí teve uma certa resistência, né, do consolidador. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Então, Saulo, ele era uma pessoa escolhida, ele foi escolhido. Nós não sabemos quem são os escolhidos, né, do Senhor. E aí a gente viu uma resistência de Ananias. Por quê, né? Por que ele teve essa resistência? Dado ao histórico, né, de Saulo. Um pouquinho antes aí, no livro de Atos, conta a história de Estevão. Ele foi assassinado, né, apedrejado. E com consentimento, né, com a autorização de Saulo. Então, mais que justo Ananias ficar com medo, né, talvez por medo mesmo, que ele teve essa resistência, que ele questionou a Jesus, né? E nós, né? Qual que é a nossa resistência? Né? Talvez a insegurança, né, irmãos? O medo de não saber o que falar. Como que a gente quebra essa insegurança, né? Eu não sei qual que é a resistência sua, talvez a falta de tempo. Eu até entendo, porque eu, como uma mãe,
dona de casa, que fico a manhã inteira agarrada, fazendo almoço, arrumando casa, cuidando da minha filha. À tarde eu estou fazendo os cabelos no salão, cuidando das minhas clientes, às vezes até à noite. Então, às vezes, a gente tem muitas resistências, né, para fazer a obra do Senhor. Mas tem uma frase bem conhecida que diz que viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. E isso é verdade, né? Nós não podemos deixar a correria do dia a dia impedir a gente de fazer a obra do Senhor. Eu não sei o que te impede, qual é a sua resistência, mas a gente só consegue quebrar essa resistência fazendo. A gente só consegue perder a insegurança à medida que nós praticamos, né? A insegurança de falar da palavra, né? A insegurança ali, a vergonha de orar, né? Sempre no início, né? Que a gente se converte, que a gente recebe uma oportunidade, a gente fica com vergonha. E a gente só perde a vergonha, a insegurança fazendo, pondo a mão na massa, né? As primeiras vezes pode sair uma negação, mas fazendo que a gente vai perdendo medo, a insegurança, né? A gente tem que aceitar as oportunidades, né? Se te deu a oportunidade de orar, vá lá, ore. Se te deu a oportunidade de levar uma palavra, prepare uma palavra ali, nem que seja uma palavra rápida, sabe? É aos poucos que você vai perdendo a timidez. Se te deu uma oportunidade, louve, cante um hino ao Senhor na igreja, né? E dessa forma você vai se soltando, né? Vai aprendendo a manusear a palavra de Deus para assim você passar adiante, né? Então nós precisamos deixar essa resistência, né, irmãos? Não deixar que essa resistência nos impeça. E aí veio a obediência do consolidador. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Então, a obediência de Ananias fez ele ver o milagre na vida de Saulo acontecer, né? Ele obedeceu, foi o que eu acabei de falar, né? Se você foi escalado, né, para fazer a abertura do culto, obedeça e vai, né? Se for te dada a oportunidade de discipular alguém, obedeça e vai, né? Deixa Deus te usar, né? As primeiras vezes pode não ser tão satisfatório, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo. A gente vai ficando mais perito, né? A gente vai ficando mais especialista ali sobre como falar da palavra de Deus. Se você é um discípulo convicto e maduro, Deus está te chamando para consolidar os recém-convertidos de sua célula e da igreja. Qual será a sua resposta para esse chamado? Então fica aí uma pergunta para a reflexão dos irmãos, né? Qual será a sua resposta? Espero que sim, né, irmãos? Se vocês aceitem, quais as pessoas efetivamente você irá consolidar? Há recém-convertido em sua célula? Você poderia procurar por recém-convertidos ou decididos na Secretaria de Células da Igreja Presbiteriana Renovada de Almenara. Então, irmãos, uma das minhas orações que eu faço, que eu estou fazendo ultimamente, é pedindo a Deus que leve as pessoas para a igreja, que leve os escolhidos dele para a nossa igreja. E quando essas pessoas chegarem, a gente vai precisar de pessoas, né? Se cada um fizer uma parte, se cada um fizer o discipulado com um novo convertido, né? Não fica pesado para ninguém, né? Fica pesado se a gente deixar de fazer a nossa parte. E aí vai ficar pesado para outra pessoa que aceitar fazer. Então, se cada um aceitar ali o seu chamado, aceitar ali a proposta, né? Não vai ficar pesado para ninguém. Você está disposto a investir tempo para ligar e se encontrar com esses recém-convertidos?
Quando você irá fazer isso? Então, mais uma pergunta para reflexão, né? Você está disposto a doar um pouco do seu tempo, né? Eu não estou dizendo que você tem que deixar o seu trabalho, que você tem que deixar de cuidar da sua casa, que você tem que abrir mão de tudo para ir servir a Deus. Não, eu estou falando que a gente tem sim que achar um tempo para servir a Deus, né? A gente tem que achar o tempo para aprender mais de Deus. E esse conhecimento, irmãos, é uma pergunta que eu me fiz, né? Para quê? Para que eu estou aprendendo de Deus? É só para mim ter o meu conhecimento? Para eu falar bem na igreja, numa oportunidade? Não, irmãos, a gente é uma forma egoísta de buscar conhecimento. Se você está buscando conhecimento da parte de Deus, esse conhecimento ele vai servir para você levar para outras pessoas, para você alcançar outras pessoas, né? Para ficar guardado para você não. Então nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui. Amém? Nós terminamos, finalizando daqui. A aula de hoje vai ter a segunda parte dessa aula sobre consolidação. Na segunda parte vai nos ensinar melhor as formas práticas, né, de como fazer isso, né? Olha só que curso tão completo, né? Ele dá praticamente mastigado aí como que a gente precisa fazer. Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade aí a esse tema. Eu aguardo vocês. Vamos fazer uma oração aqui de encerramento. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada pelo teu auxílio até aqui. Obrigada pela vida de cada pessoa que está fazendo este curso. Eu peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor envie novos convertidos para a nossa igreja. Que o Senhor envie pessoas dispostas a aprender mais de Ti, dispostas a cumprir o Teu ID. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Peço que abençoe a vida de cada um que está assistindo, de cada um irmão da minha igreja. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um irmão espalhado aí por este mundo, né, da nossa família de Cristo, da nossa família mundial de Cristo. Que o Senhor possa estar abençoando, cuidando, guardando, meu Deus, o teu povo. Nós ansiamos, Pai, pela tua volta. Nós desejamos, Senhor, a tua volta, a tua presença, o teu Espírito, o teu poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha transformar as vidas de outras pessoas. Que o Senhor venha nos ensinar a ser um cristão contagiante, Pai. Onde quer que a gente vá, que a gente possa levar a luz do Senhor. Deus nos ensina, meu Deus. Nos ensina a como ter o teu caráter. Nos ensina, Senhor, a como ser como o Senhor. O Senhor é o nosso exemplo, o Senhor é o nosso guia. Obrigada mais uma vez por tudo. Continue nos ajudando, nos auxiliando, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo pelo teu sacrifício. Eu te louvo por tudo que o Senhor fez. Eu te louvo pela vida de cada irmão, Senhor, que o Senhor alcançou. Eu te louvo, Senhor, por todas as bênçãos, né? Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Eu te louvo, Senhor, por ter nos tirado, Pai, das trevas, do caminho da perdição, para a tua maravilhosa luz. E que essa luz, Senhor, possa alcançar todos aqueles escolhidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez por tudo. Amém. Um beijo, irmãos. Até a próxima aula.